Olá! Quem já usou aparelho ortodôntico conhece bem aquele sonho, né? O dia de finalmente se livrar dele. Mas e o que vem depois? Pois é, hoje a gente vai investigar um ponto fundamental dessa fase, a contenção, e mais especificamente os riscos que podem estar escondidos naquelas contenções fixas, sabe? Aquelas que muita gente chama de permanentes. A pergunta que fica é: depois de tirar o aparelho, o sorriso tá garantido pro resto da vida? Essa é a grande promessa, né? O final feliz que todo mundo espera depois de anos de tratamento. Mas será que é assim, tão simples? A crença geral é essa. Um fiozinho fixo, colado ali atrás dos dentes, vai travar o sorriso perfeito no lugar. Para sempre. Sem precisar se preocupar com mais nada. É aquela ideia de colocar e esquecer. Ok, mas vamos dar uma olhada mais de perto nisso. Acontece que as pesquisas mais recentes estão mostrando uma realidade bem diferente. E olha, um tanto quanto surpreendente por trás dessa suposta permanência. E aqui a gente tem o ponto de partida da nossa análise direto da fonte. Uma pesquisa de 2025 de Romano e Keren afirma com todas as letras: nenhuma contenção fixa pode garantir a estabilidade do alinhamento após o tratamento ortodôntico. Isso, gente, muda completamente o jogo. E para ter uma noção do impacto disso, se liga nesse número que o estudo traz. É meio alarmante. A gente está falando de uma prevalência de 27% de pacientes que sofrem com movimentação indesejada dos dentes, mesmo com a contenção fixa lá, intacta. Isso é mais de uma em cada 4 pessoas. É muita gente. Então, o que exatamente pode dar errado? Vamos entrar agora num verdadeiro catálogo de complicações que podem aparecer quando as contenções simplesmente não fazem o trabalho que a gente esperava. Bom, as falhas mais óbvias são aquelas que a gente até consegue imaginar. O fio se solta de um dente, o fio quebra de vez, ou então acumula placa e tártaro, o que atrapalha a higiene. Mas o que realmente choca é esse último ponto aí. Os dentes se moverem mesmo quando a contenção está perfeitinha, colada e sem nenhum defeito aparente. E isso nos leva a um termo bem específico da pesquisa, a síndrome do fio. É definido como um fenômeno iatrogênico, uma palavra chique que significa basicamente que o problema foi causado pelo próprio tratamento. Ou seja, a contenção fixa, que deveria ser a solução, acaba se tornando a causa de complicações bem sérias. E o resultado disso tudo não é só uma recidiva simples, sabe? Não é só o dente voltando para onde ele era. O que acontece é o desenvolvimento de uma má oclusão totalmente nova. Os dentes vão parar em posições que eles nunca estiveram antes. E olha, os tipos de problemas são bem complexos. A gente está falando de mordidas abertas que não existiam, dentes que começam a ir para frente, o arco dentário ficando mais estreito. E tem uma coisa bem perigosa: as raízes dos dentes se movem, enquanto por fora as coroas parecem alinhadinhas. Isso pode levar a problemas sérios, como reabsorção da raiz e até perda óssea. Isso aqui ilustra um ponto muito importante. Esses problemas não aparecem da noite para o dia, não. A jornada do paciente pode ser bem longa. O tratamento inicial geralmente acaba lá na adolescência, mas os casos do estudo mostram problemas graves surgindo 6, 15 e, pasmem, até 20 anos depois. Mas calma, nem tudo é má notícia. A tecnologia e a ciência evoluíram bastante. Vamos ver agora como é que esses problemas são diagnosticados e, o mais importante, como eles são corrigidos hoje em dia. O processo de retratamento moderno é pura tecnologia. Primeiro, se usa um escaneamento 3D para analisar o movimento com uma precisão incrível. Depois, a correção ideal é toda simulada no computador. Só aí, o ortodontista avalia a biomecânica e escolhe a melhor técnica, que muitas vezes são os alinhadores transparentes. E claro, no final, se estabelece um protocolo de contenção novo e muito mais seguro. Vamos pegar um caso prático do estudo para entender melhor. Uma paciente desenvolveu uma mordida aberta assimétrica 6 anos depois de terminar o tratamento. E detalhe, a contenção fixa estava intacta. A causa? A pressão da língua. A solução foi uma combinação de 40 alinhadores transparentes com terapia miofuncional. E o novo protocolo? Contenções removíveis usadas toda a noite. E por que será que os alinhadores transparentes são a escolha preferida para esses casos? O estudo aponta 3 motivos principais. Eles dão um controle e um planejamento 3D muito mais precisos, ajudam a manter a saúde periodontal durante o tratamento e, de quebra, diminuem as emergências no consultório. Tudo isso nos leva, então, à grande conclusão desse trabalho. Chegou a hora de repensar
o que realmente significa contenção para a vida toda e adotar um protocolo novo. E essa citação aqui resume tudo de uma forma muito clara. Contenções fixas que não são apoiadas por contenções removíveis carregam muitos riscos e podem criar mais danos do que benefícios. Então, o ponto central é esse. A contenção fixa, sozinha, não só não é suficiente, como pode ser perigosa. Então, qual seria o protocolo ideal segundo a pesquisa? Vamos lá. Primeiro, o método principal passa a ser as contenções removíveis transparentes, usadas toda santa noite por tempo indeterminado. Segundo, é preciso ter um acompanhamento clínico regular, a cada 6 ou 12 meses. Terceiro, o paciente tem que participar ativamente, monitorando qualquer pequena mudança. E por fim, sobre as contenções fixas, o papel delas como única forma de retenção deve ser seriamente questionado. A grande lição aqui, no fim das contas, é uma mudança de mentalidade. É sair daquela atitude passiva de coloquei e esqueci para uma manutenção ativa e contínua do sorriso. A estabilidade não é uma coisa que acontece uma vez e pronto, é um processo que dura a vida toda. E a gente termina com a mesma pergunta do começo, mas agora com um olhar totalmente diferente. Uma contenção permanente é, de fato, suficiente para proteger um sorriso por toda a vida? Com base em tudo que a gente viu, a resposta parece ser um sonoro não. A vigilância ativa é a verdadeira chave para a estabilidade a longo prazo.